som, um, dois, três, som, um, dois, três. Todas as vezes que eu faço um post ou falo alguma coisa sobre a questão da fala da Catarina, gera muito comentário, muitas dúvidas, então eu tô gravando um vídeo para ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Tem até um vídeo aqui no canal do YouTube que eu quase nunca uso, né? Acabo falando mais com as pessoas pelo Instagram ou até pelo blog, pelo Facebook, aqui é o lugar onde eu uso menos, mas tem um vídeo que eu subi aqui que tá até legendado, porque as pessoas naquela época tinham muito mais dificuldade de entender a Catarina do que tem hoje. Mas a Catarina tá na fono desde março do ano passado e eu vou contar um pouquinho de como é que ela foi para lá. A Catarina começou a falar muito cedo. Ela fez todos aqueles sons que tinha que fazer na idade em que tinha que ser feito. E já com 9, 10 meses ela falava mamã, papá, aua, para pedir água. Ela já falava uma série de palavrinhas, não vou lembrar em muitos detalhes, mas eu lembro bem que ela falava uma série de palavrinhas à época. Tenho até algumas anotadas, essa coisa, né, que a gente faz especialmente quando é mãe de primeira viagem. E aí, eu me lembro, inclusive, que no dia em que ela fez 1 ano, no dia do aniversário dela de 1 ano, ela acordou me chamando mamãe, fazendo a pronúncia perfeita, né, no berço, pedindo para que eu a tirasse de lá. Então foram coisas assim que me marcaram muito bem. Essa fase aí de 1 ano até 2 anos, ela foi falando as palavrinhas que as crianças falam normalmente. Algumas ela não conseguia falar de jeito nenhum, por exemplo, vovó, uma palavra que ela demorou bastante para falar, mas que não é uma coisa tão fora da curva fazer esse fricativo para criança, né? Ainda mais sonoro, não é tão simples para algumas crianças, então foi uma coisa que nunca me preocupou. Quando ela foi chegando perto de 2 anos, parece que ela foi parando de falar. E aí eu já fiquei um pouco mais atenta, porque uma coisa que nunca pode acontecer é regressão. E com 2 anos e um pouquinho, as crianças precisam começar a formar pequenas frases. Juntar duas palavrinhas, por exemplo, quer, tetê, mamãe, aqui, né? Então, começar a fazer um processo bem embrionário de frases, mas ele precisa estar lá. E ela não tinha. Eu já tenho um histórico de problema de fala na família do meu pai. O meu irmão, inclusive, tem um distúrbio, uma espécie de dislalia grave que ele não conseguiu reverter 100%. Ele faz fono desde bem pequeno, desde os 2 anos de idade. Já foi até tese de mestrado, doutorado, enfim. Não se sabe direito o que aconteceu. E tem outros casos na família que conseguiram reverter. Então, assim, já tem um histórico familiar um pouco complicado. Então, sempre fiquei muito atenta, porque eu cresci vendo como meu irmão falava e como eram as coisas. Então, a gente já meio que sabe, né? Ver a coisa desandando, já toca um sininho. E aí, quando a Catarina tinha 2 anos e bem pouquinho, eu a levei à fono. A fono me ensinou alguns tipos diferentes de atividade para estimular a fala dela e parece que ela deu uma destravada. Com relação ao fato de que a Catarina não pronunciava muito bem as palavras, a gente não se preocupou muito no primeiro momento, porque ela estudava em escola bilíngue. Ela fez 2 anos de escola bilíngue. Quando ela entrou, ela tinha 1 ano e 10 meses, ela não falava basicamente nada. Então, boa parte do processo de aquisição de linguagem dela foi feito bilíngue. De manhã ela falava inglês na escola e à tarde ela falava português comigo. E, como eu falo inglês, várias das intervenções dela eram feitas em inglês, eu entendia, eu respondia em português, né? Porque eu queria que ela aprendesse bem português também e tudo mais. Mas eu acabava dando uma lambuja para ela, né? E é claro que nesse momento passa um monte de coisa na cabeça da gente. Mesmo eu tendo um conhecimento prévio de estudo acadêmico, né? Não sou especialista, mas estudei um pouco o suficiente, pelo menos para poder indicar aos meus alunos. Eu comecei a pensar que talvez ela está no espectro, porque para mim era muito marcante o fato de que ela tinha perdido uma competência que já havia sido adquirida anteriormente, né? Então, de repente, ela parou de falar. Ela foi só indo à fono que eu me tranquilizei com relação a isso,
Mesmo a Catarina sendo uma criança muito extrovertida, muito falante, ela nunca ligou muito pro fato de que ela não sabe falar direito, que os outros não entendem o que ela fala sempre. Ela sai falando, ela sai conversando mesmo. Ainda assim, eu ficava prestando atenção se ela me olhava quando eu mamava e tudo mais, porque a gente fica meio preocupado. Então, levem sempre a um especialista, conversem, né? Que só faz bem. E, bom, aí quando ela completou 4 anos, pra mim foi muito claro que a discrepância entre ela e as outras crianças estava ficando muito grande. E até mais do que isso, o Gustavo tinha me contado de uma situação que havia acontecido na outra escola em que ela estudava, que um menino virou pra ela e falou assim: "Por que que você fala igual bebê?", né? Então, começou a pesar, começou a me doer. Aí a gente levou a fono. A Aurora era muito pequena ainda, então eu acabei escolhendo uma fono que era do lado da minha casa, parede com parede, porque eu colocava a Aurora no carrinho e ia pra lá. Quando a Catarina começou a ir pra fono, a Aurora tinha 7, 8 meses, né? Então era meio complicado. E aí ela começou a fazer a fono e logo a gente já começou a perceber muita diferença nos fonemas que eram trabalhados. É claro que uma sessão de uma criança de 4 anos não é uma sessão longa, é uma sessão de meia hora, uma vez por semana. Ela traz as liçõezinhas para treinar mais em casa durante a semana. É um processo lento, né? Então ela tá na fono aí há uns. Ela começou no final de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses mais ou menos. A melhora dela foi gigante. Se vocês voltarem aqui nos vídeos antigos, vocês vão perceber que eu até legendava as coisas que ela falava e eu acho que hoje não é mais necessário. Principalmente o som do L, lã, ela não conseguia realizar. Então, se ela fosse falar, sei lá, chamar uma criança na sala Luísa, ela falava Uísa. Ou às vezes ela substituía e falava, eu quero bala, eu quero baia, né? Então era uma coisa que a gente entendia, mas as outras pessoas acabavam tendo mais dificuldade, porque não era só esse fonema. Esse fonema se juntava com vários outros que ela não conseguia fazer. Até 2, 3 semanas atrás, ela não fazia xaxa, xixoxu, jaja e joju. Era tudo zazes e zozu. Então, casa, suva, zanela, era tudo S ou Z, né? Então, as coisas vão se juntando e vai ficando muito mais difícil de entender. E óbvio que ela tem 4 anos, mas esse tipo de problema pode sim impactar na alfabetização. Então, é nosso interesse que ela consiga trabalhar isso e que quando chegue o momento da alfabetização de fato, apesar de não parecer que ela misture, como meu irmão também não misturava, é até interessante, né? Ele falava errado, não conseguia escrever e escrevia certo. É de nosso interesse que ela já esteja com a coisa muito melhor encaminhada quando chegar lá com 6, 7 anos na fase de alfabetização. O diagnóstico que a Catarina tem é de distúrbio articulatório acentuado, que na prática significa que ela não consegue pronunciar alguns sons, ela não consegue realizar alguns fonemas, só que ela fisiologicamente é capaz de fazê-los. Então, quando a fono faz exercício mecânico, põe a sua língua aqui, agora faz assim, faz assado, ela consegue fazer, por exemplo, o xaxaxixoxu, mas quando ela tem que colocar dentro de uma palavra numa conversa, não sai. Por isso a terapia dela é baseada em exercícios de pronúncia. Ela canta musiquinha, que tem aqueles fonemas que ela esteja treinando, ela faz rima, enfim. E aí a fono tem todo um tato, faz um programa de recompensa, quando ela vai muito bem ela ganha bala, pirulito. Nesses 8 meses, só por 2 vezes ela reclamou que não queria ir. Uma das vezes ela tava com sono,
Ela faz fono às 4h30 da tarde, de qualquer forma não é o horário em que ela dorme, tá fora da soneca quando ela dá a soneca. Mas ela tava cansada. E um dia em que ela tava brincando lá embaixo com as amiguinhas e bateu o horário da fono e ela teve que ir. Mas ela chega, ela faz o exercício certinho, a gente conversa muito com ela, a gente explica para que serve a fono, por que ela vai, por que ela precisa fazer os exercícios. E as crianças entendem, né? Elas têm que entender. Às vezes a mãe me pergunta, mas como é que você faz para ela entrar na sala com a fono? Gente, tem que entrar. É simples assim, porque tem que entrar. A criança não tem capacidade de entender o valor das coisas para o resto da vida dela, entender quão importante aquilo vai ser para o resto da vida dela. Então, são decisões que nós adultos temos que tomar. Eu vou colocar aqui para vocês agora um vídeo da Cata falando. Eu acho que vai dar para vocês perceberem como ela já tá falando bem melhor. E também ela vai falar um pouquinho da fono, às vezes ela muda um pouquinho de assunto, acaba falando de outras coisas. Eu deixei ela falando para vocês poderem perceber a diferença da articulação dela. Então, olha só, fala seu nome e sua idade. Eu me chamo Catarina e eu tenho 4 anos. Muito bem. Conta pra mamãe, por que você vai à fono? É porque eu não falo direitinho. E aí, o que você faz na fono? Eu falo já, joju, já, xe, xó, chu. Nossa, que linda! E aí você aprende a fazer alguns sons que você não conseguia fazer, é isso? Aham. E muito tempo eu aprendi lá, lolo, que eu só sei fazer. Igual de Luma, tá minha escola, Luigi, Licelena, que começou com L assim, mas eu só aprendi. Você já aprendeu a fazer o L e você não sabia antes, né? Uhum. Você falava, por exemplo, uma. Você lembra disso? Quando você ia falar bola, você falava boia. É. E você sabe o que você tem que aprender? Quais as próximas coisas que você tem que aprender ainda? O Ra, Ré, Ri, Ro, Ru, que é do R, tem que ser o fraquinho e o forte. Isso, o R forte você já faz, falta o fraquinho, né? Uhum. De Aurora. Uhum. Fala Aurora. Aloha, Aurora. Aoa. Então, esse ainda a gente tem que testar melhor, né? Tem que aprender melhor. E como é que a fono te ensina? O que ela faz? Você fica pulando na sala dela? Como é que é? Eu fico sentadinha falando. Falando? E eu se teve fono e eu teve que falar o Natal de... Você teve que contar um filme pra fono, né? Pra ela ver como é que você tava falando. de Angela. Ângela. Eu cantei Natal de Angela. 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 Isso. E ela roubou o menino Jesus. Muito bem. Porque ela sabe que ele estava com frio, mas saiu um boneco. Era um boneco e boneco não tem frio, né? Não. Não. Muito bem. Você gostou do filme? Gostei. Mas uma coisa, quando ela falava, ele não entendia e ele não ouvia. E ela põe o menino Jesus no ouvido para ele falar. Mas ele não falava. Porque bonecos não falam, né? Não. E aí, só Baby Live que fala. Ah, alguns bonecos falam. É isso? Baby Live. A Aurora tá chegando. Tem um barulho no fundo. Esse barulho quem que é? A ouvinte. Ela é muito comportada? Não, né? Por que ela não é comportada? Ela é bagunceira. Igual eu. Ah, você não é bagunceira, você é super boazinha. Eu sou bagunceira e boazinha. Ah, é um pouco dos dois? Uhum. E você gosta de ir na fono? Gosto. E quando eu ganho prêmio dourado, eu ganho 2 balas e 2 pirulitos. O que é um prêmio dourado? É quando eu acerto muitas coisas. Então, quando você acerta muitas coisas, você ganha um prêmio. Olha lá, tem uma pessoa aparecendo aqui, ó.
E aí, quando a Aurora quer participar, ó. Oi, Aurora, tudo bem? Oi, muito bem. Fala assim, uau. Uau. Muito bem. Hoje a mamãe vai falar coisas. Fala mamãe. Mamãe. Fala papai. Bebê. Fala Dodó. Tata. Dodó é nossa cachorra. Fala tata. Fala vovô. Vovó. Fala vovó. Vovó. Fala. Faz. Au, Faz ó, é sacanagem. au. Ela faz. Como é que faz o au, Aurora? Babá. Isso. Então, E uma coisa. Hum. Eu vou falar umas palavrinhas por causa de eu. Quando eu era neném, o papai e a mamãe têm que me ajudar para eu falar. Uma coisa. Quando eu crescer, eu vou ser médica. ah, você vai ser médica? Você não quer ser fono? Não, eu vou ser de criança e de adulto. Hum. Então, trabalhou. E ainda vou morar aqui. Você vai morar aqui? Aqui na casa da mamãe e do papai? Uhum. Por quê? Pai, aí eu não tenho esse carro. Siga os canais do blog também nas outras mídias, principalmente no Instagram. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo e seguir o nosso canal.